Por exemplo, quando o Banco Central de um país, a maioria é igual, o que eles fazem quando regulam o sistema monetário? Eles puxam pequenas alavancas aumentando e abaixando taxas de juros, juntamente a um número irrisório de características regulatórias que não ajudam em quase nada. A complexidade de nosso sistema econômico é vasta, como vocês sabem. Então, como esperar algum tipo de equilíbrio no sistema com esses pequenos mecanismos de ajuste que navegam e controlam apenas pequenos aspectos da complexidade? Então, se tem de corresponder à complexidade, se queremos que o sistema funcione. De outro modo, nós recebemos apenas o que sempre recebemos, que é crise depois de crise, depois de crise, depois de crise após crise. Nós vemos isso historicamente, bolhas financeiras constantes, depressões, retração de crédito. É porque eles não sabem o que estão fazendo. As políticas não chegam nem perto de compreender a vasta quantidade de complexidade ou variedade gerada pelo comportamento financeiro em si. Então, o que é que regula? Qual é o feedback negativo regulatório? A retroalimentação negativa regulatória que corrige o desequilíbrio econômico humano. Todo esse sofrimento que a gente vê, execução de hipotecas em casas, esse é o mecanismo que corrige. Esse é o mecanismo de feedback negativo, de retroalimentação negativa que nós temos na sociedade. É a necessidade de afiançar as coisas, é de literalmente perder a sua casa, é literalmente crise nas ruas e nas comunidades. Processos criminais, aumento de legislação federal, leis draconianas passadas. Isso é o que infelizmente fazemos no mundo agora para corrigir esse sistema de merda que a gente tem. Portanto, a lei de Ashby é sobre a resposta adequada e adaptação. A viabilidade de um sistema viável é medida por quão bem ele faz isso. Desde que essa ideia é tão importante, eu quero dar outro exemplo contextual relacionado ao movimento Zeitgeist. Vamos considerar a ascensão da própria economia de mercado, a economia de mercado em si, como um sistema único, após a Revolução Neolítica. Mesmo bruto, o sistema apareceu viável por um tempo. Suas principais funções de especialização de mão de obra, comércio, exploração de recursos, a ideia de capital de trabalho, isso funcionou com instabilidade, mas nada como vemos hoje. A regulamentação era minimalista, já que a agricultura, artesanato, produção de bens, comércio eram processos simples e bem lentos, quantidade bem limitada de dano era causada. Entretanto, como na descoberta do petróleo, que teve, claro, extremo impacto na época, foi incrível o que fizemos com a descoberta do petróleo. Porém, como o sistema de mercado, ele encara futuros problemas de adaptabilidade. Queimar combustíveis fósseis agora destrói a atmosfera, polui o ambiente à medida que não conseguimos corrigir e continuar corrigindo com os ciclos de feedback na mesma proporção. Portanto, a única solução no gerenciamento é simplesmente parar de usar isso, é simplesmente parar de usá-lo, dado que o ambiente não vai mudar de ideia. Então, a mesma coisa se aplica ao sistema de mercado, o qual, desde a Revolução Industrial, encara agora uma nova condição ambiental, com requerimentos de adaptabilidade em forte contradição ao comportamento inerente do mercado. Capitalismo, hoje, simplesmente não consegue ajustar-se apropriadamente, a menos que o sistema evolva algo que basicamente não seja capitalismo de forma alguma. Em outras palavras, não se pode ter uma economia baseada em crescimento econômico, consumo cíclico para gerar empregos, comprar mais é melhor no sistema de valores, com um ecossistema em declínio que claramente demanda que reduzamos consumo, reduzamos crescimento. Essas são coisas importantes que urgem mudança na nossa liderança política e elite de negócios. Eles estão olhando para o outro lado, porque isso é o que o sistema deles é.
E claro, reações em cadeia de qualquer mudança serão reações em cadeia política. E se vê o silêncio sombrio em termos de reconhecer essas coisas. E é por isso que a maioria desses problemas são chamados externalidades de mercado, se familiares ao termo. Caiu a ficha? Eles não são registrados, eles não são vistos. E como uma parte, houve um estudo feito das principais produtoras industriais nos Estados Unidos, aonde rastrearam suas externalidades de mercado. E o custo de tudo que dá errado custaria poluição, destruição ambiental é a parte mais importante, entre outras coisas relacionadas à saúde humana também foi rastreada, e descobriram que, literalmente, a economia inteira não dá lucro, se levar-se em conta todo o estrago causado ao planeta e a seres humanos e o que custa arrumar isso tudo de novo. Nenhuma companhia no planeta basicamente dá lucro. Portanto, esse sistema é ultrapassado, ele não é mais compatível com o planeta, não consegue se adaptar. Ele não consegue se adaptar. Não possui a requisição de variedade apropriada, mais uma vez. Portanto, o capitalismo não é viável como sistema. E a propósito, eu encorajo, se você se encontrar nesse debate clichê, tenebroso, com alguém gritando com você que você é um socialista, marxista, o que lá seja, e criam essa dualidade como se fosse a única coisa que existisse nessa maneira de pensar dentro de uma caixa e pensar em categorias somente. Eu sugiro que você lance essa perspectiva neles. Não é mais sobre ismos, é sobre o que funciona e sobre o que não funciona. É sobre o que é viável. E essa é uma conversa que urge se ter de baixo para cima. É técnico, difícil de intuir e entender da maneira que requer, mas eu coloquei tudo isso apenas por questão de plantar sementes, em termos de versão do sistema viável de Stafford Beer.